Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para você que já está conosco, aguardando o início de mais um Papo de Reino. É isso aí, eu já quero de primeira mão te pedir desculpas pelo horário, tivemos um problema de transmissão, afinal nós estamos em transição com os nossos equipamentos e hoje estamos estreando câmeras novas e com a graça de Deus nós conseguimos alcançar aqui um resultado e nós vamos entregar para você. É isso aí, então já fique conosco. Já se conecte com essa live, porque, como você bem sabe, toda segunda é um culto direto dos estúdios da Sou Reino para dentro da sua casa. Então já vá compartilhando, já vá chamando seus amigos, já vá colocando aí o dedo na setinha, deixando o seu joinha, o seu like. E hoje nós temos prêmio, como de costume. Então marca 3 amigos, curte essa live, compartilha, porque Deus ele vai falar aqui através da vida de uma pessoa que é um amigo. Na verdade, há algum tempo a gente tenta marcar, mas as agendas, enfim. E hoje está comigo aqui meu querido amigo Daniel. Boa noite, Dani. Boa noite, eu agradeço imensamente. Deu certo, né? A gente Deu certo. conversou bastante até chegar esse dia. Eu estava ansioso para vir aqui, conhecer o espaço, estava sempre acompanhando aí o bate-papo que você estava tendo com os outros convidados. E, cara, primeiro isso é por Deus, né, que acontece. E depois é pelo propósito que a gente tem, né, de levar o melhor às pessoas, essa ideia que você trouxe, né, quando você falou do tema, né, mudança de mentalidade, né. Agradeço, cara, obrigado mesmo por toda a equipe que está aqui e pela oportunidade de poder também fazer parte desse projeto. É isso aí, então não fique de fora. Nós vamos falar muito sobre a mudança de mente, sobre a mentalidade, sobre como a Bíblia ela orienta, indica, e como nós, seres humanos, precisamos trabalhar esse quesito que é de total importância para o nosso crescimento e desenvolvimento humano e espiritual. Então vá compartilhando, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que vai precisar ouvir o que vai ser dito aqui hoje. Meu amigo Daniel, querido, para a gente começar aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero que você se dirija ao público aí já presente, dizendo quem é o Daniel. O Daniel é pai, ele é professor, ele é palestrante, enfim. Quem é o Daniel? Legal. Essa pergunta, se fosse uns 5 anos atrás, ela teria uma resposta diferente, né? Hoje, o Daniel, ele é uma pessoa que tem um propósito firmado, primeiro na palavra de Deus e depois na ideia do que eu quero ser em relação ao papel que eu tenho, né? Então, eu sou pai, né? Pai da Ágata, né? E eu quero dar o melhor para ela do que eu tenho para proporcionar para a vida da minha filha. Eu sou professor, né? Trabalho hoje, meu trabalho CLT é professor, sou palestrante, como você mesmo sabe, né? Sou psicoterapeuta, sou psicanalista. A minha primeira formação é psicanálise, né? Eu também trabalho na área de mentalidade, mentoria, né? Como você sabe, tive 3 anos aí à frente do Paulista de Jundiaí, cuidando dessa área, né? Nós vamos falar disso aí. Opa, legal. E eu sou, né? Eu sou assim, eu sou um cara que ama estudar, ama ler, ama buscar conhecimento, né? Então, eu acho que eu gosto de falar disso, não é pra gente se gabar, mas até falo para meus jovens, né? Hoje na aula eu falei isso para eles. O conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você, né? E é o que vai ajudar você a chegar num lugar onde você nem mesmo acredita. Então, eu tenho algumas formações, depois a gente discorre mais aí, que me dão aí know-how para estar falando desse contexto. Tá É uma bênção de hoje. Deus, é uma honra, uma satisfação recebê-lo aqui na noite de hoje para esse bate-papo e eu tenho certeza que Deus ele vai falar aqui através desse episódio do Papo de Reino. Lembrando que hoje nós temos brinde, hoje um oferecimento ID Store. É um par de brincos de argola, é isso, né? Acessórios. Inclusive a proprietária, ela tá ali e ela tá dizendo que não são só brincos, são acessórios. Olha isso, eu não entendi direito, mas teve um patrocinador uma vez que falou hot dog de X-Tudo, e eu falei que ela ia dar hot dog, X-Tudo, com coca, e não era um lanche só, eu anunciei que seria um monte. Mas enfim, a proprietária tá aqui, né? Oferecimento hoje do ID Store. Então são acessórios aí interessantíssimos para você, mulher cristã. Então não fique de fora, vai compartilhando, porque você vai ter a oportunidade de ganhar um acessório da ID Store. Lembrando que está conosco também a Urban Chip. Urban Chip, você é
o que você veste. Gostou da ideia das blusas lá de baixo? Sensacional, cara. O Urban Chip. Você é louco. Urban Chip, você é o que você veste. Conosco também na noite de hoje, Rajada Store, tudo para os seus pés, tênis, chinelo, sandália, enfim, tudo para os seus pés aí. Todo mundo aqui tá de rajada, tá? Todo mundo, menos o pastor Fabrício. O pastor Fabrício, ele foi mais além. Aquele tênis ali, provavelmente, ele não fala português. Não, né? Enfim. Não fala, né? Pode dar risada, Beatriz, não tem problema não, fica tranquilo. Tá chegando, tá conosco a Beatriz hoje aqui, pela primeira vez. Foi ela que deu essa risada na câmera. E é uma grande bênção. Está conosco também hoje a Alessandra, aqui nos cortes, a Laura ali na direção comercial, making off, tempo real das nossas redes sociais, e o Will na técnica e transmissão do programa. Conosco também hoje a pastora Ed Carli e o pastor Fabrício ao vivo nos estúdios. Então, hoje vai ser resenha, hoje vai ser papo interessantíssimo, muita coisa boa, muita coisa legal, então não fique de fora. Se eu sou você, eu já começo a compartilhar. Temos perguntas já por aí? Deixa eu ver aqui se nós já temos perguntas. Está conosco aqui o irmão João Bosco, está conosco aqui, Pai do Senhor Jesus, família abençoada. Deus abençoe meu irmão, em nome de Jesus. Está conosco aqui o irmão Tiago Aparecido. Top essa live. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Permaneça conosco aí, porque Deus ele vai falar aqui Amém. Muito durante essa live. Está conosco também a irmã Andréia do Carmo, lá de Jundiaí. Deus abençoe minha irmã em nome de Jesus. Então é isso aí, vá compartilhando, vá mandando para os seus amigos, porque Deus ele vai falar aqui, eu não tenho dúvida. Nós já temos pergunta? Eu acho que eu estou com delay, eu acho. Muito delay. Está conosco aqui o irmão Edson Soares, aqui. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Está conosco aqui muita gente boa, muita gente legal. Muita gente chegando. Está aqui a irmã André do Carmo novamente, o irmão João Bosco. A irmã Rosana. Também já chegou. Pastora Rosana, então já está aqui. Eu estou com um pouquinho de delay, mas vai deixando aí o seu joinha, porque nós já vamos falar com você. Já tem uma pergunta aqui, Dani. Já tem uma pergunta? Tem. Nós vamos falar sobre mentalidade. Então, o que é a mentalidade? O que é a mentalidade? Essa acho que eu vou tentar ser um pouco mais não tão didático, você mais um pouco tipo assim mais eu vou tentar simplificar um pouco as ideias, porque hoje nesse meio o pessoal está sempre descobrindo coisas novas sobre contexto de mentalidade, né? Então as pessoas hoje ficam muito confusas quando vão querer saber sobre o que é mentalidade, né? Como funciona a mentalidade, o que é tipos de mentalidade, né? Então acho que um jeito legal de explicar o que é mentalidade é uma ideia que eu gosto, que mentalidade é o seu conjunto de crenças, valores, princípios, atitudes que direcionam o seu caminho, que mostram quem você é para o mundo. Imagina que todos esses aspectos que eu falei criam uma lente para você enxergar o mundo, enxergar o outro, né? Então é isso que é mentalidade. Eu acho que essa forma de explicar a mentalidade é legal, porque você consegue, depois a gente até destrinchar um pouco cada uma, e aí você entender por que você tem essa mentalidade. Então, esse conjunto de crenças, valores, hábitos e atitudes formam a sua mentalidade, como você enxerga o mundo. Isso, você definir isso, já começa a ter uma base legal para ter outros entendimentos. É um conjunto de ações. Tipo assim, vamos tentar pontuar algumas coisas. Me fala um valor que você tem. Eu posso até fazer diferente. Fala um valor que você enxerga em mim. Vamos lá. Vamos lá, você me conhece bem. Comunicativo. Comunicativo, ok. Então, comunicação talvez não seja um valor, seja uma ferramenta que eu tenho, podemos dizer assim, né? Um valor seria, vamos lá então, algo, a humildade, por exemplo. Tá, sim, né? É um valor que você enxerga em mim, humildade. Disciplina, né? Uma competência, sim. Disciplina, comunicação, Sim. um valor, humildade. Então, assim, você me vê com algum tipo de atitude que você
pelo que você me conhece, fala, olha, eu vejo que você com uma atitude referente a tal contexto, né? Então, essas ideias que a gente tem do outro, isso vem da percepção que a gente tem do outro. Então, isso é uma coisa que está dentro da gente, né? Então, a mentalidade é o que a gente tem de tudo isso e que faz a gente enxergar o outro e o mundo, tá? Então, essa é a ideia. Como eu tenho de você também. Entendi. Tá? E o senhor olhando para frente aí, o senhor consegue ver valores aí nessa galera? Consigo, claro que consigo. É legal um Todos contexto. nós temos, eu né? vou trazer um outro contexto, então já junto pode parecer com esse. brincadeira, mas é... Não, faz sentido. É. Por quê? Existe uma mentalidade do indivíduo e existe uma mentalidade de grupo. Por quê? Vários indivíduos que pensam de diferentes formas vão formar uma mentalidade de um grupo. Então, diversos valores, diversas percepções, culturas, diversas atitudes também têm uma mentalidade de grupo, né? Uma coisa que eu percebi é que é um grupo com uma mentalidade alegre, divertida. Isso é legal, né? Vocês todos despojados, disponíveis e sempre ali conversando, dando risada, sorrindo. Então, é uma coisa que o grupo tem como mentalidade. Agora, será que no indivíduo vocês são sempre assim? Ou é outro aspecto que é mais latente, entendeu? Então, isso também a gente vai falar depois. Daqui a pouco a gente avança, mas é uma ideia. Eu percebo já. É por isso... Né, vamos pular para dentro da Bíblia Sagrada. Bora. Acerca dos 12 escolhidos ali, os discípulos. Nós percebemos que cada um tem uma qualidade ali, cada um carrega ali o seu quesito. Então, Cristo, ele já lá naquele tempo, ele já, através da mentalidade dele, de querer formar um grupo que atendesse o maior número de pessoas possível, juntou duas pessoas diferentes. É legal isso que você falou, porque é assim, tá? Vou usar o seu grupo aqui, tá? Beatriz. A Beatriz, o que ela faz? Ela tira foto, faz vídeo, dá risada na Então câmera. ela tem uma competência. O Will, né? O Will é diretor de transmissão. Ok, então a Alessandra, ela é a do Salgado. Ela do Salgado. Não, ela, então assim... É a dos cortes, em tempo real. Então, cada um tem uma competência, entendeu? Então, para que o grupo consiga fazer algo acontecer, é mais ou menos isso, entendeu? Vocês não foi escolhido à toa, né? Eu não sei se foi consciente ou inconsciente, mas de uma forma foi escolhido, cada um com uma competência, mas que vão caminhar para o mesmo lado. Mais ou menos assim. Se nós fôssemos todos técnicos de transmissão, por exemplo, não funcionaria talvez. Exatamente. Se fôssemos todos fotógrafos. Você entendeu? Faltariam Se todos os apóstolos pensassem do mesmo jeito. Sim. Você entendeu? A linha não ia Aí ser... cada um com uma mentalidade, né? E com a sua competência, foi construindo aquilo que Cristo queria para que precisava ser feito, Sim. Né? Alguns talvez com uma facilidade maior de alguns setores, outros em outros, e enfim. Para apresentar algo, né? Esse vai mostrar mais isso, esse, né? É bem esse contexto mesmo que você falou. E quando a ordem foi para que eles saíssem para pregar o evangelho e fossem de 2 em 2, tudo tem contexto, né? A interpretação às vezes muda dependendo. Cara, se a gente for falar de mentalidade, quando eu for enxergar algo dentro da Bíblia que você não enxerga, ou que eu acredito que seja de uma outra forma, é porque eu tenho uma mentalidade voltada para uma crença, para um valor, e você tem outra. Então, acho que essa escolha de que Deus fez, vai de 2 em 2, tal. Eu não sei se foi para dividir, levar cada um para um lado, né? Para chegar mais longe. É a questão de quando um estiver fraco, o outro apoiar. Essa ideia, esse contexto, talvez sim. Né? Onde, claro, 2 juntos, né? Um ajuda o outro, se apoia, né? Hombridade, né? Vamos ombrear um outro. Então, isso sim, isso eu acredito. Achei que você estava falando mais do perfil de cada um. Não, eu digo assim, acerca do companheirismo. Sim, vamos lá. Isso sem dúvida, isso é necessário, mentalidade firme para... Eu sou daquela ideia de que você não constrói nada sozinho, né? Sim. Então é a primeira coisa. E é legal que até esse pensamento me faz pedir ajuda em tudo hoje, né? Sim. Então, você não constrói nada sozinho. Então a ideia, né? Acho que a ideia da unidade da igreja, né? Do corpo é isso, né? Cara, sozinho eu vou chegar aonde, né? Sozinho, né? E para todos os aspectos. Cara, se a gente falar que tudo tem um porquê, né? E depois, como que a gente vai alcançar outras pessoas? Eu vou sair um pouco dessa
desse contexto e só ir para o outro para você ver como faz sentido, né? Você conhece a minha história, né? Eu vou abrir aqui também, todo mundo já sabe. Hoje eu falo na escola, eu falo em aula, em palestra. Eu fui dependente químico, morador de rua, e durante esse processo que você acompanhou, que você viu, eu me recuperei e fui começar a participar de grupos de autoajuda. E eu lembro um dia que eu estava, só para o pessoal entender o contexto, eu estava num grupo e um rapaz falou assim, cara, eles tinham um jargão que eles falavam assim, se minha mãe não chorando, tá tudo bem. Tipo assim, quer dizer que se ele não morrer, tava bem. Tava bem. Cara, sozinho, onde você acha que ele ia chegar? Porque não existe uma pessoa que se salva sozinha, entendeu? Então, assim, aí eu falei pra ele, cara, mas se sua mãe não chorar, do resto chorar, quer dizer que vai todo mundo morrer, você vai ficar sozinho. E sozinho você vai voltar pro buraco. Então, assim, sozinho não se constrói nada, cara. Uma mente sozinha, ela não consegue alcançar aquilo. Por isso que Deus usa eu, usa você, pede pra gente estar junto, não só para se apoiar, mas para enxergar. A gente é diferente, né? Ninguém é igual a ninguém. Mais perguntas aqui, Dani. Pode mandar, vamos lá. Gente, se eu chamar o professor de negão, não me cancelem, né? Porque a gente chama ele de negão faz tempo. Isso, é um apelido de infância. Falando nisso, sabe quem chegou aqui? Não. Tico. O Tico. Chegou o Parceiro, Tico. grande Tico. Luiz Henrique. Boa noite, Luiz amigos. Henrique. Essa dupla é de responsabilidade. Aleluia. Chegou Grande aqui a missionária Deus. Tamires, também lá de Jundiaí, Deus abençoe, querida. Chegou aqui o irmão Jesus. Glórias a Deus. Tá aqui a irmã André dizendo, a paz do Senhor Jesus, boa noite, Deus abençoe essa live grandiosamente. Amém. Eu estava sentindo muita falta, estou chegando tarde e cansado, não estava assistindo. Mas hoje está aqui ao vivo conosco e Deus vai falar aí. Daniel, meu amigo, o que precisa se mudar primeiro, mente ou atitude? Pergunta interessante, né? Eu gosto de contextualizar muito as ideias, né? E eu troco pergunta para a gente poder, junto aí, construir a ideia, né? Acho que quando você constrói junto, coloca a pessoa junto no contexto para ajudar você a responder, construir, valida muito o que ela está pensando e ajuda a concretizar uma resposta. Então, assim, mente e atitude. Se eu só usar a mente, eu vou criar só ideias, né? Eu preciso emagrecer. Nossa, eu preciso fazer uma comida diferente. Eu preciso comer mais salada. Eu preciso montar um lanche mais light para levar amanhã para o serviço. E se você não tiver atitude de amanhã acordar e fazer o lanche diferente, comprar algo no mercado diferente, vai ficar só na ideia, entendeu? Então você vai ficar só com a mente. Agora, se você também fizer atitude sem a mente, sem o pensamento de mudança, você vai ter algo vazio, você vai ter só uma repetição que não vai ter sentido, você entendeu? Ela vai perder a força. Então, os dois caminham juntos, tá? Eu acredito que alguns contextos a pessoa vai começar primeiro pensando com a mente, depois ela vai para a atitude. E alguns outros contextos a pessoa vai começar com a atitude, depois ela vai querer entender o sentido do que isso que ela está tendo de atitude tem. E aí começa a andar os dois juntos. Mas se você já entender que os dois, tipo assim, eu estou fazendo exercício, mas por que eu estou fazendo exercício? Como eu posso melhorar? Onde ele vai me levar? Né? Você começa a dar sentido para a construção dos dois juntos e começa a ter um propósito, né? Então, acho que os dois caminham juntos. Não dá para um caminhar sem o outro. Não. Então, quando você começar com uma mente que queira a mudança, você já tem que pensar numa atitude que vai levar essa mudança a acontecer. E quando você começar uma atitude e estiver fazendo bem, for saudável ou ao contrário, você já tem que ter começar puramente para pensar. Por que eu estou fazendo isso? Eu acho que os dois andam juntos. Biblicamente falando, acerca desse assunto, atitude, mente, nós podemos chegar numa conclusão de que Pedro, então, ele tomava as atitudes sem usar a mente. Ele agia sem pensar. Muito, muito bem colocado. Era esse cara. Né? Porque esse contexto, biblicamente falando, Pedro. Sim, tá bem figurado. Porque primeiro ele cortava a orelha do cara para depois saber por que ele cortou. Me veio aqui o corte da orelha. Por que eu cortei a orelha? Porque eu sei que Cristo vai chegar brincadeira. Né? Não, então, se você tiver atitude sem uma ideia, um pensamento, talvez isso até... Tipo assim, vamos lá. Eu tô dando outros contextos, tá? Porque a ideia de que você pode ter uma mentalidade diferente, ela vai servir para todas as áreas da sua vida, tá? Mas eu entendo que você sempre vai jogar para a Bíblia, isso, tá? A gente vai usando
É os dois, é isso que você falou. Então, tipo assim, se eu começar. Cara, eu vou falar de uma época que eu quis emagrecer, eu perdi 12 quilos em 2 meses. O povo fala, nossa, você tá muito magro, você tá afinando, cara. Então, assim. Opa, caiu aqui. É, eu comecei a entender que as minhas atitudes elas não estavam de acordo com um bom pensamento, com uma boa ideia na minha mente. Então, cara, eu falei assim, peraí, eu diminui muito o que eu como, né? Mas eu tô comendo errado. Eu preciso começar a entender por que que essa atitude começou até a me fazer mal. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, Sim. né? Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Ó, eu tinha uma atitude boa, mas só a atitude começou a não ter sentido, começou a ir para um caminho errado. Então, até as atitudes que parecem ser boas no início, se ela não estiver aliada a uma mente sã que pensa, que raciocina, que quer dar um porquê, ela não vai te levar para um bom lugar. E assim, né, nós acompanhamos, a gente vive no meio das igrejas, a gente vive no cenário do cristianismo, um cenário evangélico, né? E por que que às vezes é tão difícil implantar a mudança de mente na nossa galera? Né, eu digo nossa galera, nós, né? Sim. Sim, porque eu entendo pelo que o senhor disse aí, é que não adianta ter muita teoria se as práticas não forem É boas. isso, com certeza. E de contrapartida, boas práticas sem teoria alguma também não vai funcionar. Não. E por que que assim, na sua opinião, assim, quero falar de igreja agora, de congregação. Fique à vontade. Por que que na opinião, assim, de um profissional que mexe com mente, tá difícil implantar a mudança de mentalidade na nossa galera? Tá. Essa pergunta ela tem uma resposta bem vasta, também bem ampla, né? Eu quero usar um aspecto aqui hoje que eu acho que é o principal e que eu vejo que ele norteia muito o lado que quem está na igreja está indo, que é o exemplo de quem comanda a igreja, sabe? Dos líderes, né? E não é só o líder, o pastor, né? Os líderes, aquelas pessoas que vão se tornando referência na igreja, sabe? Ali na congregação, tipo, né? Um presbítero, né? Um líder de louvor, né? As pessoas que estão ali, né? Se tornando líderes, qual que é o exemplo que elas dão? Porque assim, eu gosto de falar disso porque se eu tenho um pensamento, mas a atitude é outra, eu não vou conseguir demonstrar para a pessoa o caminho que ela tem que ir. Porque antes da mudança, eu tenho que acreditar em algo, não tenho? Então eu vou acreditar no que eu estou vendo, ok? Então o que eu estou vendo? O que eu estou enxergando? E hoje eu estou vendo que as pessoas não estão mais enxergando Cristo nas outras pessoas, tá? Então eu acho que elas começam a enxergar outra coisa e elas começam a ir para outro caminho. E que caminho? É o caminho que a mente delas está enxergando. Então, a primeira referência de mudança vai ser o que você enxerga aqui, no físico, a olho nu, entendeu? Depois vai vir a transformação daquilo que vai entrar na sua mente através de você acreditar na pessoa, no que ela está te entregando, da palavra que ela está te entregando, for coerente com a atitude que ela tem, o que ela prega, está sendo coerente com o que ela vive, entendeu? Então, o primeiro contexto para mim é esse, tá? Eu acho isso fundamental hoje. E depois, eu acho, fala muito sobre ambiente, né? Hoje, um dos maiores modeladores de mente no ser humano é o ambiente, tá? Eu venho batendo muito nessa tecla em palestra, em aula, com pacientes, tá? É o ambiente. O que o ambiente anda promovendo, sabe por quê? É velado isso. Você não enxerga. Isso é algo que promove sem você enxergar. O ambiente, ele tem uma energia transformadora na vida da pessoa que hoje ele aumentou a proporção de formação de personalidade. Então, assim, é tipo assim, uma criança ela não é direcionada por uma criação de comportamento, de mentalidade, através do que ela recebe dos pais, do ambiente que ela vive. Sim. Então, a igreja também tem que se condicionar a isso, entendeu? O que seu pai está dando dentro da igreja? Teve uma certa feita, até o pastor Fabrício ele está ali, e eu guardei no coração algo de uma reunião de liderança que a gente teve, que ele disse, e aproveitando que, né, nós estamos nesse contexto, e é verdade, né? Porque assim, nós somos liderança, ok? Nós somos esse reflexo, Sim, ok? é isso aí. Então, se nós queremos que uma igreja que dê glória, o glória tem que partir de nós. E uma vez ele disse, né, o pastor está ali, ele disse numa reunião, gente, se nós pedirmos o dízimo, por exemplo, mas nenhum de nós levantar para ir lá pôr, né, então tudo parte
realmente daquilo que é visto, né? Sim, que é visto, e o que é visto vai promover um ambiente, né? E é modelador o que você está vendo da outras pessoas, que são as suas referências, e o que o ambiente vai gerar nela, né, cara? Sim. Então, e aí, cara, tem muitas igrejas que estão muito grandes, que aí você fala, aqui vai funcionar, aqui eu vou conseguir achar o que eu quero. Mas é aquele ambiente, tá promovendo o quê? De grandeza. Então eu não estou falando de igreja grande ou Sim. pequena, se está grande, se não está. É o que o ambiente vai promover, porque a gente sabe onde a igreja tem que E a ajudar nossa a pessoa luta, a chegar. a nossa luta hoje é essa, né? É criar um ambiente propício, né? A gente procura sempre pregar a verdade. E tem uma pergunta aqui que ela é pertinente. Antes, deixa eu só dar um exemplo. Por exemplo, eu estava vendo um exemplo de um rapaz jovem que passou em 2 faculdades de medicina, como uma em primeiro e uma em segundo, e ele era de periferia, da favela, né? Então, assim, mas o ambiente que o pai dele promoveu dentro da vida dele, com honestidade, com batalha, fazendo ele entender que tudo que ele estava fazendo ele ia ter que honrar, a gente pode falar disso depois também. Fez ele entender o que ele ia buscar e promoveu algo que normalmente é promovido só em famílias que tem um valor aquisitivo maior, que já tem um contexto que as pessoas vivem dentro, tipo filho de médico vira médico, filho, né, tal vira tal. Então, o ambiente que uma pessoa entende que ela pode promover através do que ela tem, mesmo sendo recurso pouco, através do que ela é, da atitude dela, vai modelar o que a pessoa pode ser. Tem uma pergunta aqui. Antes eu quero falar que está conosco aqui o Efésios MCs. É um cara ou é um grupo? É um grupo. Está conosco o Efésios MCs. Está conosco o Mirso. O Mirso. Mirsão Parceiro, tá aqui. grande Mirso, um abraço. Mirso Cruzeiro Morada, Isso. querido. Deus abençoe. 2 pessoas fantásticas. Mirso é gente boa demais. Gente boa, presidente do Cruzeiro. Está conosco também aqui o pastor Jalmir. Deus abençoe, gente, em nome de Jesus. E a galera do Efésios MC está fazendo uma pergunta que eu ia entrar nesse assunto aí com o senhor. Tá. Como fazer alguém entender que está sendo injusto, jogando sempre a culpa nos outros dentro do ambiente? É assim, o ambiente está formado, correto? Ok. Nós nos conhecemos, ok? Ok. Nós sabemos o que nós estamos pregando, ok? Ok. Nós sabemos que é aquilo. E o porquê que, né? Como explicar aquela pessoa que ainda assim fala, mas vocês não me ensinaram, vocês não... Né? Enfim, essa pergunta eu acho pertinente que eu entrar nesse assunto. Ele está chamando essa pessoa de injusta. Né? Por que ainda... O que falta para esse injusto enxergar o ambiente? Onde está o problema? É interessante o que você falou, porque assim, o injusto na visão da pessoa, né? Na pessoa, a pessoa que está chamando de injusto está achando que ela é injusto. Ele acredita que ele não é injusto, está cometendo justiça. Então você vê que são 2 percepções diferentes. São paralelas. Então, sim. E por que uma pessoa, dentro do mesmo contexto, tem 2 percepções diferentes? Né? A gente estava falando disso, por quê? Os valores e a crença de uma pessoa foram moldados de uma forma, e o da pessoa daqui, né? E aí tem aquela, né? A verdade existe 2 lados, a minha, a sua e a verdade. Então, assim, a gente acredita nele, no que ele está querendo falar, não sei qual é o contexto, né, da história que ele está usando, mas assim, às vezes o mesmo contexto, a mesma ação que está acontecendo ali pode determinar 2 verdades para pessoas diferentes. Por quê? O jeito que a pessoa aprendeu as coisas, as crenças delas, os valores, o que ela tem de atitude, pode parecer injusto para ela e para o outro não. Por quê? Porque ele cresceu modelado de outra forma, ele enxerga aquilo de outra forma. Então, assim, 2 percepções diferentes. Eu não sei quem está sendo injusto. O que eu posso falar? Assim, né, assim, eu entendo o que ele fala. Na verdade, o pastor pregou esses dias. O senhor pregou, né, que assim, não adianta querer ensinar o peixe a voar, né? Também tem isso, né? O peixe não vai voar, né? Eu ia para esse contexto, tá? Depois que você comentasse. Mas assim, Foi o senhor que falou essa frase, né? Tipo assim, ele não vai conseguir demonstrar
que a outra pessoa enxergue que ele é justo. Porque tem pessoa que mesmo vendo as coisas acontecer, ela ainda vai querer continuar falando que estão sendo injustiçados com ela. Por quê? Porque talvez, aí é só talvez, é só julgamento, talvez ela esteja usando aquele contexto para suprir uma dor dela, para suprir uma necessidade, uma falta, um trauma, alguma coisa que ela... Porque, gente, isso a gente vai ver direto. Pessoas que não vão acreditar no que você está fazendo e vão duvidar do que você está entregando porque ela está traumatizada, ela está com uma dor profunda, ela está só enxergando aquilo que a dor está fazendo ela enxergar, entendeu? Então, é difícil falar sobre isso porque você precisa ouvir os dois lados, né? Mas eu entendi o que ele falou. Às vezes você não consegue mostrar a verdade pro outro porque o que ele enxerga tá camuflado Ele tem a verdade dele. Por uma dor, por uma crença, por um trauma, por um valor Já invertido. sofreu ali umas paradas que... Às vezes a pessoa, ela acha que... Vou tentar te dar um exemplo, tá? Por exemplo, se a gente tem imagina que você tem um filho. Todo dia você dá um tapa na orelha dele e fala assim, eu te amo. Aí amanhã você dá um tapa na orelha dele de novo e fala, eu te amo. Você dá um tapa na orelha dele de novo e fala, eu te amo. Aí ele vai namorar alguém, uma moça que nunca bate. Ela vem e faz assim, eu te amo. O que ele vai falar? Tá errado. Por quê? Ele cresceu apanhando. E fala, achando que aquilo é amor. Que é o certo. Entendi. Aí ela vai achar, pô, você é injusto comigo, você não me dá amor. Aí ela fala, como que é amor? Ela fala, deixa eu te ensinar, ela vai te dar um tapa na orelha. Você entendeu mais ou menos? Então, às vezes a pessoa, pra ela não tá errada. Porque ela tá achando que a verdade é diferente do que ela aprendeu. Sim. Então, às vezes, ele vai ter que mostrar pra ela, talvez, a gente pode entrar até no outro lado, que é assim, talvez ele vai ter que entender primeiro como ela... Não é, cara? Isso é legal. Talvez ela vai ter que primeiro entender como ela aprendeu o que ela acha que ela é verdade, para depois ele tentar arrumar contexto para mostrar isso. Tem coisa, eu vou falar para você não vai mudar ninguém, cara. Né? Não. Vamos só cansar e ficar doente. Só que quando você entra na Bíblia é diferente, né? Agora até me emocionei. Existiu um Cristo que insistiu, né, cara? E, enfim. Ó, eu vou entrar num lado pessoal aqui. Sábado eu fui sair com a minha filha, né? E mês passado eu fiz aniversário. A minha filha não me deu parabéns. E tá grande a sua filha, né? 17 anos. 17 anos já. Não estou julgando minha filha, gente. Eu estou abrindo meu coração para vocês entenderem sobre mentalidade, né? Para quem está assistindo. Ela ainda não... Também... É isso, cara. É louco as coisas de Deus, né, cara? Eu acho que... E eu falei para uma pessoa isso hoje. Eu estou abrindo meu coração profundamente aqui para vocês. Para 1000 pessoas só. Só. E ontem, sábado a gente saiu, mas domingo ela não me deu Feliz Dia dos Pais. Será que eu preciso falar mais alguma coisa? Entendo. Qual que é a verdade que passaram para ela? Entendi. Você entendeu onde eu quero O que ela tá aprendendo acerca do pai? Do que representa, do né? Pai. Cara, aí é profundo, dá pra gente falar sobre o sistema que envolve família, tudo. Eu fui bem, acho que foi Cristo que pediu para mim falar isso agora, sabe? Porque se eu não abrir meu coração profundamente, as pessoas talvez não vão entender aquilo que Cristo quer que elas entendam. Porque é o que a gente falou aqui, o pastor estava conversando aqui, né? Eu acho que talvez, por isso que eu acho que pastorear seja uma das missões talvez a mais difícil do mundo, né? Porque você vai ter que abrir seu coração para todos sem restrição nenhuma, né? Eles vão ter que enxergar realmente, profundamente quem você é, porque é aí que eles vão querer seguir você. Fala, mano, foi isso. Então, assim, só que do lado de cá tá um cara que já entende. Por que eu contei? Porque eu queria que vocês entendessem o que eu falei. Eu entendo a verdade dela e como foi passado para ela, então eu consigo continuar amando ela mesmo, porque você entendeu o que eu quis dizer? Então, assim, é sobre isso, sabe? Então, ele vai ter que ser muito humilde, usar muito o amor de Cristo para entender o que a pessoa que foi construído de verdade na vida dessa pessoa e assim ele conseguir atingir uma parte que ninguém está conseguindo e demonstrar para ela a verdade que ele quer que ela enxergue, né? É só o amor de Cristo que faz isso, não? Mais nenhum outro. Nenhum.
Então, enquanto o Daniel toma uma aguinha, eu quero chamar a sua atenção para compartilhar essa live. Alguém precisa ouvir isso. É um papo interessante. Nós estamos falando de mudança de mentalidade, nós estamos falando de crescimento humano, espiritual, emocional, nós estamos falando de traumas, como vencer. Tem muita pergunta aqui, nós vamos chegar lá. Não sei nem se o tempo vai ser cabível, mas aqui está falando de trauma, aqui está falando de disfunção, de problema familiar, enfim, muita coisa vai acontecer. Por isso que eu abri o coração aqui com um problema. E na verdade o Vocês leque... entenderam que eu não vim aqui pra brincar. E o leque abriu aqui, eu ó. Eu não duvido, porque é isso. Se eu tenho um propósito na minha profissão e com Cristo, que eu tenho que me abrir, cara. Eu tenho que ser vulnerável o bastante a esse ponto para. Aí sim eles vão enxergar e falar, cara, é Cristo que faz isso, porque não sou eu. Na minha pequenez humana, eu sei se eu ia estar julgando o outro, culpando não sei quem. O senhor está na teologia lá ainda? Concluiu? Não, já concluí. Concluiu. Deixa eu falar minhas formações aqui. Eu ia falar, o Daniel, aliás, vamos lá. Eu sou teólogo, eu sou pós-graduado em neurociências, em dependência química, em filosofia. Ai, que louco esse pós-graduado em cara. antropologia, eu tenho graduação em psicologia positiva, eu tenho graduação em constelação sistêmica, eu tenho graduação em Libras, né? Oi, para quem está de Libras aí, sou o Daniel. Eu não paro de estudar. Por quê? Porque o que eu quero entregar para as pessoas tem que ser o melhor, tem que ser de excelência, entendeu? Aí agora vem os paralelos. Barbeiro. Barbeiro. E sabe o que eu fiz o curso de cabeleireiro? Chefe de cozinha. Eu... Estilista de moda. Aliás, alô, Robertinho, grande abraço. Robertinho, um abraço pra você. Eu vou fazer um curso de moda, hein? Você vai ver. Então, assim, eu fiz o curso de cabeleireiro para cortar cabelo de morador de rua. Hoje eu tava lá em casa esperando ele chegar com o Uber. Eu falei, que roupa que eu vou? Porque ele tá vindo com a tal da palheta. Eu tenho certeza que ele tá combinando marrom com creme. Eu falei, nesse frio eu só tenho um moletom. Eu falei, eu vou de moletom. Eu sabia que você ia falar, cara. Não tem Quando eu jeito. peguei o cardigan, eu falei... Como que chama isso aí? Cardigan. Não é blusa de lã? Não é. Robertinho falou que é blusa de lã. Robertinho, ajuda nós aqui. Como que chama a blusa? É um cardigan. O Tico tá aqui, o Tico. Ó, tem muita gente aqui. Ó. Então é isso aí, gente. O cara é formado em neurociência e também é barbeiro, enfim. Né? O Daniel é um cara que, né, eu posso falar, eu conheço ele há muitos anos. Né? Já passou bons bocados, né? Bons bocados. Muitos de nós, passou muitos apertos e para trabalhar com mudança de mente, teve que ser convicto em primeiro mudar a sua, né, cara? Assim, glória a Deus por isso. Cara, tá chegando aqui muito assunto aqui, ó. Alguém que tem família disfuncional, que sempre apoia só decisões não saudáveis. E a família dentro da igreja, ainda assim, não concorda com correção. O que fazer? Eu imagino que, pelo contexto, a família está na igreja, né? Mas deixa fazer as coisas que não é legal. Sim. Enfim, tá com você. É Jesus. Jesus. Mas já que eu abri minha vida, você sabe, né? Cara, eu nunca ouvi meus pais. Eu nunca quis fazer o que eles pediam. Eu sempre quis fazer minhas vontades, né? Eu sempre quis fazer o que eu achava que era certo, né? Então, assim... eu precisei daquele tombo enorme na minha vida, né? Quase morrer para começar a enxergar. Também não tinha outra coisa para enxergar depois disso. Mas onde eu estou querendo chegar com isso, com essa ideia, é que o que a pessoa adquiriu de crença, de verdade para a vida dela, é o que norteia o que ela vai acreditar, tá? O que ela, que nem a gente falou, o que ela entendeu por exemplo, tem gente que, não sei, vou dar uma referência de um livro. Tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Esse livro, ele trata de 5 tipos diferentes de demonstração de amor. Então, às vezes, a pessoa tá te amando de uma forma que você não enxerga, porque, igual a gente falou, você não aprendeu que aquilo é amor. Então, tem gente que não vai entender o que a gente quer falar para ela, que, esse caminho é melhor, essa palavra que está dizendo isso, porque a verdade para ela foi construída de outra forma, tá? O que ela tem de valor, de posicionamento, de caminho que ela sabe seguir, foi construído de outra forma. Então, não vai existir uma forma, acho que eu não posso nem falar melhor, mas
talvez de um contexto mais eficiente para mostrar alguma coisa do que a pessoa precisa mudar, do que você entrar no mundo dela, tá? Assim, vamos tentar entender por que que ela pensa assim, né? Vamos vasculhar um pouco onde ela aprendeu a pensar desse jeito. Por que que ela não acredita em mim? Em vez de ficar ali dando murro de ponta de faca, por que que será que ela não acredita em mim? Por que que ela não consegue entender o que eu estou falando, né? Então, como que você entende, sabe? O porquê. Então, assim, tentar vivenciar um pouco, né? Dentro da humildade, da paciência, dessas virtudes, né? Então, essa ideia de vivenciar um pouco com a pessoa vivencia, tentar enxergar um pouco o lado dela, né? Isso até ajuda, porque a pessoa fala, pô, eles estão querendo entender como eu penso, vivenciando o que eu vivo, né? Poxa, ela vai falar, nossa, talvez ela até se recolha um pouco. Por que que vocês querem entrar no meu mundo? Porque a gente te ama, a gente quer entender como que você enxerga isso, por que que você também não nos ouve, né? E aí é uma série de fatores, né? O que a gente falou, pode ser defesa, pode ser trauma, pode ser uma dor que não foi acolhida, pode ser muita coisa, né, cara? Então a ideia é muito amor envolvido, muita humildade, né? Tentar se colocar no lugar do outro sempre e acreditar que com o poder de Deus, de oração, as coisas vão mudar, né? Porque se a gente for achar que a gente tem poder de mudar alguém, a gente vai fazer errado. Mas, do mesmo modo que, assim, eu sei que eu não tenho o poder da mudança do próximo, ok? O convencimento parte de Cristo, nós sabemos. Mas aonde encaixa, até onde é saudável eu, como pastor, ir? Isso aí não tem uma régua, né? Até onde é saudável ser. Eu acho que. Emocionalmente, mentalmente. Então, eu ia assim. entrar nesse contexto. Eu acho que você se conhecer. Até onde eu dou conta de não afetar a minha mente, de não trazer para mim um trauma que não é Esganar, meu. também não. Claro, né? Até aqui eu não estou sendo afetado. Eu estou conseguindo dormir, eu estou conseguindo lidar com as outras coisas. Isso não está atrapalhando as outras áreas da minha vida. É uma régua que só você define. Mas o que a gente conversou no carro é legal, tipo assim, o que a gente falou do grupo, né? As pessoas que te apoiam. Às vezes você vai precisar de alguém mostrar para você, você tá dando um passo maior que a perna. Peraí, vem cá, tá? Quais são as réguas emocionais que você tem na vida? Qual que você acha? O que baliza um pouco como você está ultrapassando os limites? Você tem uma ideia disso da sua vida? Para mim, meus alunos, por exemplo, meus colegas de trabalho, quem se relaciona comigo, né? Minha namorada, minha filha. Como que eu estou reagindo nos papéis que eu tenho com as pessoas? Porque, será que eu estou dando patada em alguém? Né? Será que eu estou tratando mal alguém? Será que eu estou seco com alguém no ambiente? Será que eu estou fugindo de quem eu sou? Alguma coisa está sendo desregulada, né? Essa regulação emocional, ela é vista nos papéis que você tem no meio que você convive, sabe? Então, ouvir os outros, falar, eu não estou, né? Dar confiança para o outro, falar, pera aí, segura um pouquinho aí, viu? Você não está legal, né? Porque é difícil ouvir uma negativa. De alguém, né? Vou falar, te tentar controlar você, então tem que ser muito humilde nessa hora também, né? Porque se você ficar só na sua régua, você vai achar que pode mais, você vai ficar dentro do que você acha que é certo. Então isso é legal também, né? Eu falo muito isso para as pessoas. Acerca. Agora, né, assim, um exemplo claro e bíblico que eu carrego é o filho pródigo. O filho pródigo, ele decidiu sair. Decidiu sair, dar minha riqueza e eu vou embora. Correto? Correto. O pai em nenhum momento foi atrás. Porém, a Bíblia diz que quando ele volta, já tinha o anel, já tinha a sandália, já tinha a roupa e já tinha um novilho preparado. Então, como assim? Como que explica a mentalidade do pai? Nesse caso, assim, não foi atrás, ok, esperou, né? Isso aconteceu comigo, né? Chegou uma época que a minha família falou, deixa esse cara aí. E eu voltei, cara. Então, essa mentalidade é a correta? Muitas das vezes, bajular, ir atrás, atrapalha o cara, o crescimento meu. Cara, eu vou falar pra você, acho que se eu usar o contexto da minha mãe, o maior conselho que deram pra ela quando eu tava na rua foi não vai mais atrás dele. Nada não.
Naranon, na veia. Né? Não vai mais atrás dele. Amor... Exigente. Não vai mais atrás dele. Por vários contextos. Deixa ele sentir dificuldade, deixa ele passar. Funcionou. É difícil, mas funcionou. Por exemplo, eu tenho 2 exemplos. Vou dar um da minha vida. Vou me abrir aqui, gente. Hoje é dia de... Senão a gente não alcança. Meu pai não falou mais comigo depois que eu me recuperei. E olha que engraçado. Depois de 2, 3 anos, eu perdi o emprego que eu tinha. Quando eu saí da clínica, comecei a me recuperar. Comecei a mudar de vida. O pai de um amigo meu, dono de uma rede de lojas de Jundiaí, viu que eu estava desempregado e falou: chama o Daniel para trabalhar com a gente. Me deu um cargo de gerente da loja. Falei: caraca, o meu pai não fala mais comigo, não confia mais em mim. E o pai do meu amigo, que estava passando a mesma situação que eu, não posso falar quem é, para não tirar... Não era eu não, né? Não, para não tirar aí o anonimato dele, me chamou, me convidou para ser gerente da loja. Eu falei: então, assim, tipo assim, e era eu e ele cuidando da rede de lojas dele, né? Um na área de vendas, um na área de compras. Então, cara, é mais ou menos o que falou do filho pródigo. Esses exemplos vivos mostram que funciona o contexto bíblico, entendeu? Que é uma verdade. Deixa bater a cabeça. Pô, deixa bater, só que quando volta, dá confiança, entendeu? Claro que tem limite, tem regra. Você tem que assistir a pessoa. Nada vai ser como antes. Não, lógico, aí aos pouquinhos. Mas se você não trazer confiança para uma pessoa que já não tem mais confiança de ninguém, né? Mas aí vem assistido, regrado, conversado, acolhido, entendeu? Com carinho, com amor, vem cá. Né? Tá um pouquinho aqui, aí é pôr os limites, entendeu? Falar, ó, você pode ir até aqui. Então, isso talvez isso seja mais um contexto psicológico, né, do que mais o contexto bíblico, acho que demonstrou isso. Então não ir atrás, ok, e receber bem também, ok. Sim, ok. Mas assim, pessoal, isso é sensível, tem que ser assistido com um profissional, entendeu? Tem que entender contexto por contexto. Naquela época foi o meu contexto, funciona para muitas pessoas, mas é individual. Como que foi? Como que você estava? Que situação? Minha mãe já tinha ido muito atrás de mim. E uma hora até para defender um pouco a saúde dela, ele fez isso também, usaram isso, né? Mas é uma ideia, a gente está contextualizando, tá? De realidades diferentes. Mas... Chegou aqui, ó. E tô aberto aí depois, quem quiser ir no meu Instagram, trocar ideia, me chamar. Cara, tem conversar. Muita pergunta. Tá? Inclusive as nossas da caixinha já não tô achando mais. Depois, né? Chegou aqui pastor Gabriel Cruz, Pai do Senhor Jesus. Chegou aqui missionária Dani Andrade. Chegou aqui pastor Aparecido Silva. Chegou aqui a Ida Store, tá aqui, ó, dizendo, ó, o filho sempre sabe o caminho de volta, né? Não adianta, nada melhor que uma boa cabeçada, né? O caminho de volta é gostoso, né? Tá aqui, ó. Né? Tá aqui o Aparecido Silva dizendo, eu concordo, pois não tem como abraçar quem não quer ser abraçado, né? Foi o que nós dissemos lá no começo, né? O cara que acostumou com tapa, ele vai achar estranho um abraço. O cara não quer abraço. Não, né? Não. Você vai ter que entender o mundo dele para tentar demonstrar para ele o porquê que ele recebeu aquilo. Cara, não é fácil isso, né? Não é. Se uma igreja que não tiver amor, não tiver humildade, não tiver baseada mesmo em Jesus e seu amor, ninguém vai mudar, né? Porque é para poucos, né? Você receber um cara e às vezes até apanhar. Você entendeu o que eu quis dizer? Às vezes até tomar um tapa e falar, não, pode me bater, mas é aqui que você vai ficar. Eu quero ser aqui, você entendeu? Mas isso acontece aqui às vezes, né, Alessandro? Às vezes, beliscão, vai no beliscão, mas fica, né? Vocês entenderam o contexto, não é pra ficar apanhando, entendeu, né? O que eu quis dizer, né? Não, mas às vezes... Isso é literalmente. Literalmente, não vai ficar apanhando. Mas vocês entenderam que... Ó, vamos tentar desenhar isso de novo, senão o pessoal aí vai falar da live, eu tenho que ficar apanhando, não. É que tipo assim, é que assim, quem aprendeu que amor, que igual a gente falou, a pessoa, dá um tapa na sua orelha e fala que te amo, dá um tapa na sua orelha e fala que te amo. A pessoa vai chegar aqui achando que ela vai esperar, se essa pessoa chegar aqui, ela vai esperar que vai ser recebida como? Com tapa na orelha, não é? Eles não vão me bater aqui, porque pra ela isso é amor. Você entendeu que talvez ela vai te bater porque ela acha que isso é amor? Esse é o contexto. Então, às vezes, eu vou ter que receber o amor que a pessoa me dá,
Só que eu tenho que entender por que ela tá me dando aquilo. Faz sentido? Sim. Esse contexto é fenomenal, cara. Entendi. Então você fala, pô, ela tá me dando amor, gente. É o jeito dela me dar amor. E esse entendimento vai fazer você não se afastar dela, e aí através do que você entregar para ela e para os outros, comunidade, ela vai começar a enxergar, ela fala, não, mas peraí, o meu é diferente. O meu amor é aquilo, e mesmo assim ele não se afastou de mim. Isso é transformador. Viu? Inclusive é assim, Sidão, ele é seu vizinho, Rua Água Branca 605 é sua casa, né? O pastor tá perguntando aqui, Opa, Vila Nambi. porventura ele mora na Vila Nambi? Vila Acho que é Nambi. meu vizinho, porque o pastor Aparecido mora na Oh, Água é Branca. isso, Vila Nambi. Ele mora lá, ele mora aí, vizinho seu aí. Olha que beleza. O senhor passou no endereço. Ó, O que que tem? pronto. Eu já falei da Aliás, minha você vida. viu o cara que... Michel fala, convida pra tomar um café, né? Você viu o cara que falou o endereço numa live aí, mandaram polícia lá, que teve que mudar de casa. Não devo nada pra ninguém tranquilo. Não, o Daniel não mora. O Daniel não Fala tem pra ele, problema, Michel, não. pra chamar tomar É um que café eles são pra nós vizinhos, conversar. é na mesma rua. Olha que Aí vai beleza. lá, bate lá no número que eu falei. Agora elas me assustaram aqui. Se chegar uma ambulância lá, não tem problema. Cara, mas eu acho que eu tô fora de moda mesmo, porque tem o meu endereço no meu Instagram, tem tudo aqui. Não pode ter, né? Eu vou tirar. Porventura ele mora assim na Vila Nambi. Tem muita pergunta aqui, cara. Vai, vamos lá. Vamos lá. Qual o caminho correto? Mudança de mente que muda hábitos ou mudança de hábitos que mudam mente? A gente já falou um pouco disso no começo, né? É os dois juntos, né? Cara, imagina assim. Pera aí. Vai lá. Ó, já não... Depois O dessa- cara tá falando a cor do portão dele aqui ainda. Agora já não sou mais eu. Não, o cara tá falando aqui a cor do portão. Deixa a gente depois responder. Esse Dão, gente boa, esse Dão. Deus abençoe. Tamo junto. Né? Né? Ele já tá lá. Tem dois. Ele já tá lá. Né? Posso fazer um café? Esse Dão é gente boa, hein? Ah, o cara colocou o endereço dele, o número. E assim, não tem problema, vai. Vamos lá. Então, né, é um conjunto, porque assim, para ter sentido o que eu penso, tem que estar validado com algo, né? Pô, é igual a gente falou, né? Por que a gente... Os símbolos que a gente tem, né? O que representa um pastor, por exemplo? Qual que é a sua representatividade de um pastor? Representa desde do primeiro que eu conheci, entendeu? Cara, se eu falar para vocês aqui, o primeiro pastor que eu conheci, ele traiu a mulher dele com a outra dentro da igreja dele. Qual que você acha que é a representatividade que ficou? Você entendeu o que eu estou querendo falar? Então, assim, as atitudes que você tem na mente, o que você enxerga da mente, ela tem uma representatividade, tem um símbolo. Isso é dado no início da nossa vida. Então, para isso ser desconstruído, isso tem que ser apresentado de uma forma... Cara, como é que você coloca isso na mente de outra pessoa? É na porrada? Não é. É difícil. Você entendeu? Porque aquilo que fez você se tornar alguém, aí a gente pode entrar num contexto, e eu vou ter que explicar. Tipo assim, o que eu falo muito para as pessoas é sobre a forma que a gente existe. Então, a construção do nosso ego é o que sustenta quem eu sou, como é que eu existo. Tipo assim, eu existo dessa forma. Então, você tirar algo de mim é tirar algo que vai me fazer deixar de existir. E aí, o que a Bíblia fala? Tem que morrer o velho homem para nascer o novo. Então, assim, só que, cara, é fácil matar o velho homem? Eu cheguei até aqui, como é que você vai? E é inconsciente isso, entendeu? Como é que vai tirar de mim quem eu sou? Você tá entendendo que não é simples assim? É devagarinho. Mas assim, ok. Mas eu vou usar uma frase sua agora. Por favor. Não se constrói coisas novas com hábitos velhos. Sim. Não se constrói. Não. Isso é uma certeza. Fato. Dentro da igreja, fora da igreja. Sim. Qualquer lugar. Então, vamos lá. Um velho homem, ele tem os hábitos dele, os velhos hábitos dele, entendeu? Então, onde que ele vai aprender novos hábitos? Qual o ambiente que ele vai frequentar? Quais vão ser as referências dele? O que ele vai ouvir? É coerente o que ele ouve dessas pessoas para ele acreditar? Então, assim, é uma construção, tá? Então, o ambiente tem que favorecer ele querer voltar, as pessoas que estão lá têm que ser agradáveis a ponto dele querer voltar. Ele tem que ter uma energia surreal
para ele começar a voltar e repetidamente ele começar a sentir aquilo, começar a enxergar outros tipos de comportamento, também começar a praticar isso e fazer parte de um grupo e aos poucos ele vai abandonando. Não é de uma hora para outra que você abandona o velho homem, é um processo, aos poucos. E é assim, se a gente tentar entender dentro da psicologia, é assim, é assim, vou falar para você que o velho homem, ele vai morrendo quando o novo vai assumindo, essa energia que o novo vai colocando em novos hábitos, tipo assim, vamos lá, imagina que eu uso o conselho de emagrecer porque muita gente vem me perguntar sobre isso. Cara, eu começo a comer salada até que eu entenda que ela me faz bem e que eu comece a gostar disso a ponto de eu perder energia de gostar tanto de hambúrguer, de carne gordurosa. Eu quero tentar dar outro exemplo. Tipo assim, vamos lá. Eu vou usar um outro contexto de resignificação. Imagina que tem um rio passando. Esse rio é você e para onde você caminha, tá? É sua energia, tudo que você tem de atitude, de comportamento, ele está passando. E esse rio, esse leito está indo para um lado que não é bom, tá? Se eu abrir um espacinho aqui nesse rio para a água sair um pouco para o lado, o rio vai começar a perder força, não vai? Sim. Porque a água está saindo um pouquinho. Então esse é um comportamento, é um hábito. Aí daqui a pouco eu mudo outro, eu abro outro buraquinho aqui que vai começar a sair um pouco de água para cá. Aí a energia que está indo toda canalizada para onde o rio está indo, ela vai começar perdendo força, não vai? Então é mais ou menos isso. Quando eu começo a praticar outros hábitos, a intenção dele, o que ele gera de emoção, de prazer, de entender que tem outro caminho, começa a fazer a água correr para o outro lado e perder energia quando está indo todas. E essa mudança vai acontecendo. Sim. Ô Will, consegue repostar as perguntas lá de cima, desde o Efésios MC lá? Porque tinha uma pergunta aqui de manipulação familiar. Eu vi aqui. Entendeu? Que muita galera tá chegando aqui. Tá. Agora estou falando de ego transformado, enfim. É. Muita coisa. Mas o que se resume basicamente, então, Dani, nós, pastores, estamos pregando a verdade de Cristo, a verdade da Bíblia. Mas o cara não quer. Ponto final, né? Então, né? Será que ele não quer porque ele não quer ou porque ele acredita que aquilo não é bom para ele? Ou ele nunca viu aquilo lá e ele não quer porque o que construiu a vida dele foi outra verdade, entendeu? Tá. Nós classifica um recém-chegado assim, então. Sim, o recém-chegado. E o antigo? Vamos lá, o cara que tá 10 anos, 15 anos, sou crente, mas... Cara, vai chegar uma hora que a gente vai falar. Eu nem quero usar certas palavras aqui, né? Mas isso também é um contexto individual. Mas, cara, é legal esse exemplo porque isso demonstra o quão é forte uma crença embutida em uma pessoa. O quanto é no que ele acredita. Isso é porque pra tirar do cara. Porque isso foi construído quando você não tinha. É tipo assim, esse sentido foi dado para você quando você não tinha um sentido. Tipo assim, os primeiros valores nossos, as primeiras coisas que a gente acredita que formam a nossa personalidade, elas são dadas sem a gente pedir, entendeu? Eu só vou assumindo através do que as pessoas que eu vivo, vou repetindo e aquilo transforma quem eu sou. Para mudar isso, aí tem que ter outro sentido para aquilo lá que fazia sentido não ter mais sentido. É complexo, mas você entendeu, né? Então, tipo assim, cara, aí se chega eu aqui na minha pequenez e falar, eu vou... Cara, não é de uma hora para outra. Você entendeu? Por isso... assim, como que eu identifico o manipulador? Cara, aí é um trabalho... Tipo assim, vamos lá. Não é fácil, né? Não. Tem gente que é bom, né? Sabe por que a gente tem que tomar cuidado quando vai falar essas coisas? Senão daqui a tem pouco... gente que é bom, não tem? Tem gente que é bom. É que você tem que tomar cuidado. Eu tomo cuidado com as minhas falas. Por isso que eu uso às vezes não, exemplo não na minha cuidado vida. nenhum. Se estiver correto no livro do Freud, explica. Tá correto. Eu sou freudiano. Olha Freud só, eu sou explica... freudiano e Freud era ateu. Você tá entendendo que eu sei diferenciar o contexto do que ele ensinava, do que ele acreditava? Olha que forte isso que você falou. Sim. Então, assim... Você gravou isso aí, não, né? Isso é fantástico. Então, você lembra? Eu lembro. Deixa ela ligar o telefone ali. Tá. Então, assim,
eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque às vezes a pessoa pega só um pouquinho do jeito que ela entende lá e ai, manipulador, ela vai me culpar. Não. Fala lá do Freud. Ah, não, é que você fala de Freud. Eu falo para as pessoas que eu sou freudiano, né? A minha base de estudo psicanalítico, do curso que eu fiz, de toda, é freudiana, porque eu acredito no inconsciente, no consciente, no ego, e a gente é formado pelo inconsciente. Mas Freud era ateu, só que, assim, eu acredito no que Freud ensinava, mas não no que ele acreditava. Vocês conseguem entender isso? Sim. Então, assim, por quê? Porque o que ele ensinava é um contexto que você usa, mas o que ele acreditava é diferente do que ele promovia de ensino. Nossa, é complexo, mas tem um sentido profundo, né? Então eu gosto de falar muito isso para as pessoas, né? Porque dá para mim aprender até com quem não é crente. Você entendeu? Claro. Então, perfeitamente. Então, às vezes as pessoas vão aprender mais com quem está fora da igreja que com quem está dentro da igreja. E aí, para a gente modificar a mente dessa pessoa, eu uso muito, sabe quem é que eu uso muito? Eu falo muito aqui, Kitigueira, o samba do Jajá. Todo o programa eu falo. É um pagode secular, ok? Um pagode secular, feito em bares seculares, clubes seculares, com a galera secular, mas com um resultado social que deveria ser outras organizações Você materializou o que eu falei agora. Obrigado por isso. Exatamente. Entendeu? E tem gente que deveria fazer isso por obrigação do que o contexto que ele vive passa e ele não faz. Como foi a fala sua lá, pastor? Que o morador de rua não é obrigação da prefeitura, é obrigação da igreja. Nossa, isso é muito forte. Ele fez essa fala no auditório lá. Morador de rua, órfãos, viúvas, estrangeiros, é responsabilidade do pastor. Não é da prefeitura, né, cara? Mas esse contexto que o irmão está dizendo é onde entra a conversão. Né? Isso. Porque a conversão ela não é de um dia para o outro. Não. A conversão ela não tem tempo. Não tem Tá audível? Sim. Não tem um tempo, né? Vai acontecer. Não vai. Não. E talvez vai ter um cara que. E vai trabalhar a vida inteira com ele. E é isso, até que a conversão aconteça, porque não tem um tempo. Porque a gente não tem como dimensionar o que é uma verdade para ele. Aquilo talvez seja o que mais sustenta quem ele é. Você vai tirar o que ele é, esse cara talvez suma da igreja. Você fala, mano, você entendeu? Talvez. A vida inteira eu vivi isso. E como você vai me tirar isso? Não. Agora você tirar. Aí você expulsa ele. Você entendeu? Então é legal conversar sobre isso, porque se você entende isso, você começa a perceber diferente, tratar as pessoas diferentes. Entendeu? Aquilo de que você vai receber uns tapas e você vai entender que aquilo é amor. Tirar o celular da mão de uma criança que é criada com o celular na mão. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai atrás de quem dá um celular para ela. Aí você tem que arrumar ferramenta para lidar com isso. Aí tem que estar estudando toda hora. Gente, eu estou fazendo uma palestra, eu vou aplicar com os alunos mesmo, que fala sobre isso. A hora que ela estiver pronta, se você quiser, eu venho aqui aplicar para pais e filhos. Prometo. Venho aqui. Eu falo sobre isso, tá? O celular é o mal do mundo. Tem um estudioso, eu fiz um curso com ele, que ele fala que ele através de um distanciamento histórico, ele fala que o celular, ele está sendo... Ele quis trazer o peso do mal do celular ao mesmo peso que foi o cigarro antigamente. Porque existia uma época que as pessoas falaram que o cigarro fazia bem, né? Então, a mãe dá um celular para o filho achando que vai fazer bem. E ele fala que o celular está emburrecendo as pessoas com a mesma proporção que o cigarro fez mal para as pessoas. Só que existe um distanciamento histórico para isso ser comprovado. Então, lá na frente, as pessoas vão falar, nossa, como isso fez mal para o meu filho, como isso... E vai ter diagnóstico, sei lá. Então, é sobre isso. Então, bem contextualizado. Então, o que você vai usar para tirar o celular da mão da criança sem que ela se afaste de você? Caso de recuperação. Celular. Um professor meu, de um curso que eu fiz, está comprando uma chácara, ele vai fazer uma chácara para desintoxicação digital. Então isso existe. Mas e aqui dentro da igreja? O que você vai fazer para tirar a pessoa do celular? Quais ferramentas que você vai usar para dar para ela? E a base disso, cara, sabe o que é a base disso? É Tiago 1,17. Deixa o lixeiro passar, peraí. É ao vivo, é isso aí.
Eu demorei Tá para funcionando, tá entender. aí, parabéns, prefeito. Até gosto, né? O pastor está aqui, você também, pastor. Eu gosto de estudar Tiago 1,17 porque eu tenho um contexto diferente sobre os dons que vêm, são irrevogáveis, né? Então, assim, eu fugi muito disso, né? E o meu dom, ele foi revelado depois que eu tive que sofrer muito e quase morrer, porque eu acreditava que os meus dons eram ser músico, né? Ser comunicativo, ser... Não, é benevolência, é o que você falou. Talvez, se a gente usar o contexto de Tiago 1,17, é isso, né? Os meus dons esse aí, é a viúva, é o mendigo, é cuidar dessas pessoas que não é o dom da prefeitura, você entendeu? Esse contexto é legal de se trabalhar também. Então isso ajuda a gente a entender um pouco como que a gente ajuda na mudança das pessoas, sabe? Sim. E sobre manipulação familiar. Manipulação familiar. Um contexto difícil de se falar, porque... Só tá escrito isso. Eu sei. Talvez ele quis só dentro de uma palavra, cara, precisa pedir para ela falar sobre qual contexto na manipulação familiar. Qual o contexto, moça, né, da manipulação familiar? Porque, não, é verdade, porque ela tá querendo falar de mãe e pai, ou de parentes, né? O irmão. Né, ou famílias que tentam... Onde que ela tá querendo entrar, né? Gente, tenha coragem, se abra, a gente tá aqui para isso, né? Quem se abrir mais é o que tem mais chance de ser curado, né? Aí outra, hein? Então vamos lá. O prêmio de hoje vai para aquele que expressar a maior abertura de coração dentro do tema que tá aqui, ó. Então vamos lá, hein? Você tem mais alguns minutos, hein? Sobre ego transformado, tem um livro poderoso com esse título. O cristão precisa entender que maior é o que serve, pois quem entendeu se curva primeiro e entende sobre mentalidade. O cristão precisa entender que maior é o que serve, né? Maior é o que serve, né? Melhor é servir do que ser servido, né? Cara, isso aí pra mim virou uma referência de vida, né? Servir, eu acho que isso não... Acho que pra mim é o propósito. Talvez, se a gente entrar um pouco lá do propósito, para as pessoas entenderem um pouco sobre isso, né? A gente... tem muita divergência. O que é propósito? Qual que é o propósito? Que a gente depois fala que tem propósito de Cristo, da igreja. Assim, o que eu falo para as pessoas para definir propósito é o seguinte: se não tiver propósito, se não estiver fazendo bem para o outro, não é propósito. Se só estiver fazendo bem para você, só para a sua igreja, não é ego, não é propósito. Então, cara, avalia. Eu tenho um propósito de vida, vai fazer bem para quem? Então, já se define. Você entendeu que essa clareza já começa a levar você para entender um pouco de outros caminhos, um pouco de que você precisa mudar? Isso é interessante. Legal, vamos lá. E quando a pessoa muda de personalidade 3 em 3 meses? Não se muda de personalidade 3 em 3 meses, né? Isso aí, acho que a pessoa tem aí, é fragmentada, né? Ela tenta ter vários personagens, né? Mas não se muda de personalidade 3 em 3 vezes. Essa pessoa precisa de ajuda, ela tá fragmentada, ela tem vários personagens que ela aplica ali durante o período, dependendo da dor que ela sente, do ambiente que ela vive, do contexto. Né? É um camaleão. Mas não se muda, né? Deixa eu explicar um negócio que é legal, até para que eu falo muito isso, que é uma das bases dos meus ensinos. Existe a diferença de personagem e de papel. Né? Eu tenho papéis na vida, né? O que eles representam? Tipo assim, você é pastor? Esse é um papel da sua vida. Você é pai? Eu sou, é um papel da minha vida. Você é filho? É um papel da sua vida. Esposo? É um papel da sua vida, né? Irmão? É um papel. Então, eu sou estudante. Eu tenho papéis na vida. E eu tenho que entender quais são meus papéis na sociedade, porque quando eu entender meus papéis na sociedade, eu começo a achar direcionamento para mudança de mentalidade. Então é legal também. Porque se eu ficar entendendo que eu sou só, eu sou um aqui, ali eu não sou, eu falo, não, você tem papéis. A mesma pessoa com diferente papel. É a mesma pessoa que vai para vários lugares. E ela tem diferentes papéis. E aí eu começo a entender, esse papel aqui, porque o pastor é diferente do marido. Entendeu? Mas com comportamentos iguais. Só que lá ele trata diferente a família dele do que ele vai tratar uma ovelha aqui, entendeu? Então, tipo assim, quando ele tá com o irmão dele, talvez ele tenha um papel diferente, atitude diferente que ele tá com a esposa. Ou quando ele tá entre amigos, então são papéis. Mas todos eles vão ser norteados pelos comportamentos que eu tenho.
Então, os meus valores, as minhas atitudes, as minhas crenças é que vão definir como que eu reajo através dos papéis que eu tenho. Então, quando você começa a definir seus papéis, você entende um pouco pro lado que você tem que mudar a sua mentalidade. Porque às vezes eu tô usando o mesmo comportamento para todos os papéis e tá errado. Entendeu? Então é legal também isso para nortear uma Alguém procura para mim a pergunta da Suelen aí, por favor, que ela está falando sobre casos e casos. Não. Sobre parentes. A moça se manifestou aqui. Opa, sobre parentes. Sobre parentes, quebrar padrões da sua família e se tornar o errado. É a ovelha negra, talvez. Então, mas é a ovelha negra ou a ovelha branca? Porque, gente, não é... É só ela pode dizer o caminho que ela tá indo, entendeu? Será que tá indo pro caminho certo ou pro caminho errado? Eu não tô julgando, não, só tô entendendo. Tipo assim, cara, às vezes eu posso tá todo mundo certo e eu tô errado. E aí? Aí eu vou achar que estão querendo me manipular. Não, estão querendo abrir seu olho. Ou eu posso estar indo pro caminho certo mesmo enquanto o povo tá no caminho errado. Aí eu vou ter que me desvincular mesmo daquela manada, né? Falar, cara, vou ter que deixar vocês. Mas quem está direcionando essa pessoa? Aí, né, temos uma ideia de que ela está indo para o caminho certo. Que ela tem um bom direcionamento, você entendeu? Então isso é legal. Quais são as referências? Lembra que eu falei de referência? Quais as referências, né? Quais os ambientes que ela frequenta? Na verdade, né, para você ver, né, a gente falou de criança, eu lembrei de um fato aqui agora. Foi o Davi? Acho que foi o Davi que mandaram um vídeo do Davi falando que o herói dele é o pastor. Foi o Davi que fez isso? Uma criança de 3 anos, 2 anos, aí filmando o menino. Quem que é seu herói? O pastor Fabrício. Você acha que a referência do caminho dele vai ser quem? Você entendeu? Agora, vamos lá. Isso aí explica lá o comecinho. Explica, e eu vou usar o contexto. Nossa, que legal, lembrei disso aí, cara. Chegou meu tio Toninho Silveira aqui. Chegou Toninho. Eu vou usar o contexto da minha filha também, tá? A minha filha, uma época, a mãe dela, eu sou divorciado da mãe dela, e ela mora em Campinas. A mãe dela me ligou e falou, você vai precisar vir aqui, que teve um problema com a Agatha na escola. A minha filha estava pregando Jesus para as crianças na escola. Você entendeu que essa referência vai demonstrar o caminho? Então, assim, esse exemplo, ele vai mostrar um direcionamento. Agora, onde eu queria chegar é o seguinte, para as pessoas da escola, outros pais ali, talvez minha filha era errada. Que seja que essa pessoa pode estar passando. Mas para mim, do meu lado, eu sei que minha filha estava certa. Você entendeu? Porque eu tenho outra verdade na vida, eu vivo uma outra coisa. Então, assim, quem está orientando essa pessoa, qual é o ambiente que ela frequenta? Ela está se norteando para seguir qual caminho? Então, isso é interessante, mas dá para avaliar o contexto dela só sabendo e conhecendo a vida dela, entendeu? Né? Para a gente entender um pouco aí. Mas é sobre isso, né? Então, é sobre a verdade que a gente falou no início. Para um vai ser uma, certo, para outro o certo vai ser outra coisa, né? Então, sim. Tá aqui, ó. A Suelen dizendo, exatamente, são casos e casos. Há aquele que necessita que vá até a pessoa por um tempo, mas há aquele que precisa viver o tempo da escolha. Casos isolados e assistidos de acordo com seu contexto pessoal. Casos isolados e assistidos de acordo com seu contexto pessoal. É de pessoa a pessoa que de pessoa para pessoa, porque porque a construção da formação das suas verdades é individual, né? A gente não vive falando aí às vezes, né? A mesma pessoa cresce na mesma família, mas pensa diferente, porque ela enxergou diferente a realidade. Então não dá para você, é indivíduo. Por isso que precisa de terapia, precisa de frequência em igreja, precisa de uma referência, de um ambiente que seja moldador, entendeu? Que é isso que vai começar a direcionar ela para um caminho só. O ambiente tem que falar a mesma língua, as pessoas têm que estar numa mesma direção, entendeu? Cada um ali com a sua competência, com a sua habilidade, mas é sobre isso. Porque isso vai criar uma verdade coletiva, um ambiente que fala a mesma língua. Ela vai começar a ter uma coerência no que ela enxerga. Nossa, mano, tudo isso aqui faz um sentido só, né? É cristocêntrico, né? Que a gente fala, e é isso, fala, poxa, né? Então isso é interessante, porque é o que a gente falou, tem gente que cresce na mesma família, mas pensa diferente. Falou, mas teve a mesma criação, demonstra que é para indivíduo, que o ser humano
funciona assim, né? A nossa mente funciona assim. Bênção de Deus. Sim. E eu tô aqui. E a minha inquilina tá perguntando se eu paguei a conta de luz dela, porque ela tá sem energia. Paguei, meu irmão. Paguei, pelo amor de Deus. Aqui não é lugar de você falar isso, mas eu paguei. Tá bom. Vamos lá. É bem que eu tô vendo que minha mãe tá ligando pra mim 10 da noite. Tá pago lá, deve ser problema. Não sei se a senhora se atentou, mas tá chovendo, ventando, Calma lá. É um extra, não é? Isso aí, vai chegar, em nome de Não vou Jesus. assumir essa, não. Essa não é culpa minha, não. Essa Já não foi eu, essa. demais, Pelo amor de Deus. Já foi o tempo que eu... Né? Você que tá nessa live aí vai dizendo, eu vou ganhar o prêmio, eu vou ganhar o prêmio, eu vou ganhar o prêmio, porque nós já estamos chegando no final. Digite aí, eu vou ganhar o prêmio, eu vou ganhar o prêmio, eu vou ganhar esse prêmio, porque nós já vamos chegando no final e tem aqui aquela pergunta crucial aqui, Dani. Crucial. Aquela que não quer calar. Tá. Vou respirar aqui, então. Por que é melhor o Pedro explosivo do que o Judas que beija? É a cerejinha do bolo antes do seu conselho pra Caramba. galera aí. Por que é melhor o Pedro explosivo do que o Judas que beija? Parece complexo, mas eu vou trazer para vocês, pro pessoal aqui responder. É melhor alguém que fala a verdade ou que não fala a verdade? Fala a verdade. Independente. Então, já é melhor quem fala a verdade, mesmo que seja o Pedro explosivo, ok? Agora vamos pro lado da mentalidade. A gente consegue mudar um impostor? Então, cara, entra como é que você tá. Eu quero é você. Eu quero é o que briga mesmo. Eu quero eu quero é esse aí que tá desse jeito que você tá falando que tá em casa. Traz ele pra cá, que é esse que nós vai. É esse aí. O impostor não existe mudança, porque você não sabe quem ele é. Judas não ficou de banco. Foi. Judas não ficou de banco. Postar essa, né? Você entendeu? Então, cara, venha como é que você tá, né? Traz esse aí. Mas né? E é legal isso que a gente falou, porque a igreja tem que promover um ambiente que a pessoa demonstre quem ela é. Ela vai ter que ficar tão à vontade que ela vai demonstrar quem ela é exatamente. Existe um livro, cara, eu tive que traduzir esse livro, não eu traduzi, eu tive que buscar a tradução, né? Sorte que já tinha internet quando eu comecei a ler ele. E esse livro falava o seguinte. Essa pessoa tá aqui, cara, não é possível. Ele falava sobre comunidade terapêutica. Só que esse contexto é maravilhoso. Por quê? É um francês que trouxe esse conceito sobre tratamento de dependência química. Por que eu vou falar isso? Vocês vão entender. Sobre comunidade terapêutica. O que ele entendeu? Que você tira a pessoa do ambiente dela, onde ela se transformou e causou tudo que ela causou. Então, o cara foi lá, arrebentou com tudo, ficou dependente de droga, fez tudo. Você tira ele do convívio social e coloca ele numa comunidade terapêutica. Só que ali, sem a droga, você vai fazer ele funcionar de novo do mesmo jeitinho. E como que eu faço ele funcionar do mesmo jeito? Criando um ambiente para ele viver igual ele vivia lá fora, você entendeu? E aí ele vai ter as mesmas reações e comportamento. E aí eu começo a tratar. Só que aí, dentro desse ambiente seguro para ele mostrar quem ele é, você vai começar a enxergar os defeitos dele, o que ele causou para chegar onde ele chegou. Só que esse ambiente, ao mesmo tempo que for promover quem ele era, tem que ser acolhedor. Porque ele não pode ter medo de sair dali. Cara, é fantástico. Aquele livro me deu uma clareza de ideia. Eu falei, caraca, mano. Viu? Eu não lembro o nome do livro. Eu vou trazer depois, vocês postam. Eu tinha esse livro, cara, não sei onde ele foi parar. Então, assim, a igreja, qual que é o contexto que eu queria trazer? Ela tem que fazer o cara funcionar do mesmo jeito que ele funcionava lá na sociedade. Se ela tiver um ambiente que faça ele ter medo de ser quem ele é, você não vai conseguir saber quem ele é para mudar ele, entendeu? Isso. Meu, dentro disso aí, eu ia fazer a última pergunta, isso. Falei que era essa última, mas apareceu uma outra sensacional. Uma boa, vai, mano. Tem tempo, faz. Dentro da igreja, aquele que vive distorcendo o certo, é psiquiatria ou é problema de caráter? Eu vou colocar um problema de caráter, que eu não quero definir ninguém aqui, senão daqui a pouco vão mandar ele pro psiquiatra, vai tomar remédio, vai ficar... né? né? Peraí, dá uma segurada. Né? Ai. E não existe defeito de caráter. Existem mecanismos de defesa. As pessoas estão tentando se defender de alguma coisa, gente. Se você achar
o porquê que ela está tentando se defender, você começa a conseguir ajudar ela. Isso é fantástico. É muito louco, né, Dani, que a gente falou do filho pródigo, né, cara, e... né, um saiu e voltou porque queria pão, e quem estava dentro queria sair porque queria festa, né? Mas o pai mesmo ninguém ligou, né? E o pai ali cuidando, né, de tudo, enfim. Então, às vezes, a gente fica nesse fogo cruzado, né? Um buscou pão, outro buscou a festa, e aquele mesmo que né, ficou meio que no segundo plano ali. Então, a mentalidade nossa, assim, né, de liderança, ela tem que estar sempre... sempre firme, né, cara? Sempre posicionada, né? Centrada na palavra, porque é complicado, né? Lógico que é. Um dia minha filha falou, pai, você vai ser pastor? Eu falei, acho que não, filho. Acho que não é meu chamado, não. Eu posso ajudar muitos pastores. Eu falei, velho, o meu trabalho... Aliás, nós estamos uns anos já tentando articular para andar com essa palestra pelas igrejas. Não, e não está tendo nada, mas agora nós vamos ir. Ó, né? A primeira que eu quero trazer é essa que eu falei para vocês, porque é fantástica, mas a gente... prepara uma dentro do contexto que você queira abordar. Depois nós vamos falar... isso que eu ia falar. Nós vamos falar com o pastor Fabrício para abrir um espaço na escola de missão para falar da mentalidade. Sim, legal. Né? Sim. Aí depois a gente conversa com o pastor para nós fazer uma aqui na igreja, aqui um sábado, não sei. É gostoso, reunir as pessoas. Tomar um café. Isso, faz a palestra, depois abre um bate-papo e depois um café. É isso aí. Essa aproximação tem que... Nós estamos uns anos já tentando fazer isso, né? Mas não vai dar certo. Tudo é o tempo de Deus, né? É isso aí. Um propósito e vontade. Então vamos lá, gente. Nós vamos já partindo para o final. Agora é sério, hein? Então você vai digitando aí. Eu vou ganhar, eu quero o prêmio, eu tô aqui, amém. Glória a Deus, aleluia. Eis-me aqui. Olha, eu aqui me enxerga. A gente precisa te enxergar agora. Né? Eu vou mudar minha mentalidade. Eu aprendi algo hoje. Eu quero mudar. Não me mande para psiquiatria. Eu não quero ir para clínica. Então vamos lá. A gente precisa te notar. Eu vou te dar alguns minutos enquanto isso, Dani, meu amigo. Tá. Posso postar no Instagram aqui para as pessoas? Claro, deve, na verdade, deve. E já em sequência, qual conselho você daria para a galera hoje acerca do que falamos? Um conselho? Então eu vou... Vamos lá, a disputa aqui tá entre mãe e filha por enquanto, hein? Um brinco em cada orelha. Nossa, chegou o Gueira Dias, chegou aqui agora. Irmão, nossa, Deus. Nós falamos já do samba do Jajá aqui. Um samba secular que faz um trabalho filantrópico e sensacional. Então é o seguinte, toneladas de alimento. Chegou cedo, hein, Gueira? Repete a pergunta, por favor. Qual conselho você daria para a galera hoje acerca do que falamos? Tá, cara, o conselho que eu dou vai um pouco dentro do que a gente estava falando, cara. Vou tentar ir mais numa base de 3 e um tripé aqui. Cara, procure uma referência, uma não só, mas referências assim que estejam de acordo com um bom caminho, direcionado a Cristo, né? Pessoas que você entende que é coerente como ela fala, como ela se comporta, né? Um pastor, um evangelista, pessoas que você confia, né? E que estão direcionadas no que você acredita, né? E no caminho que você quer seguir. Observe e cuide dos ambientes que você está frequentando, né? Hoje o ambiente é o maior modelador e o destruidor que fragmenta a personalidade das pessoas. O ambiente ganha sempre. Não acha que você é mais forte que o ambiente, que você não é. O ambiente ganha sempre, tá? Cuida do ambiente onde você está frequentando. Mano, para agora de balada, para agora daquele... É o ambiente, tá? O ambiente... não tem... meio termo. Para agora que o ambiente vai vencer você. O ambiente é mais forte e ganha sempre. E busque conhecimento, leitura, busca conhecimento, leia a Bíblia, leia livros que falam de psicologia, livros que ensinam alguma coisa, livros de boas histórias também, de didática, leitura e conhecimento. É um tripé que eu acho que se as pessoas... uma boa referência, bons ambientes e conhecimento, porque o conhecimento vai ajudar que as pessoas não te enganem. Bons ambientes vão nutrir a ideia de formação da sua personalidade, e referências vão te mostrar o caminho. Então, assim, como que você está nessas 3 áreas? É essa a pergunta. Só finalizando aqui, muito obrigado. Você tem alguns minutos ainda para dizer, vou ganhar, eu tô aqui, boa noite. Vamos lá, os seus últimos minutos. Acerca do ambiente, cara, eu carrego uma coisa comigo.
A queda de Pedro começou quando ele se sentiu maior que o ambiente, quando ele disse para Jesus ali onde estava todo mundo, pode qualquer um aqui fraquejar, eu não. não. Tá bom, você não. Ele se julgou ali maior do que o ambiente, do que as coisas promovidas. Nossa, legal isso que você falou, cara. Tá Isso é fantástico. E qual que é o primeiro ambiente que a gente vive? Cara, vamos lá. Casa, família. É o primeiro ambiente modelador de personalidade, é da sua casa, da sua família. Que e legal, quem são as cara. referências que estão dentro de casa? E o que elas estão dando para você consumir? Então, o primeiro ambiente é família. É isso base, aí. Aí vem para a igreja, é o segundo, as referências da igreja. Mas o primeiro é família. Então, é responsabilidade da família. Não vai jogar a responsabilidade no pastor, não. Pelo amor de Deus. Né? Não. Então, eu preciso deixar isso claro, né? Sim. Primeiro ambiente é familiar. É a sua casa, é ela que vai nortear a formação. Amém, galera? Já tá tudo pronto pro sorteio aí? Não? Vamos encher É mais. vivo e real, né? Vamos encher mais um gomo de linguiça. E aí, mais Gueira, algum? chegou o Gueira aqui. Gueira Tem mais Dias algum? chegou aqui, mais conhecido como Delegado Maurinho. Chegou. Tá aí, ó. Chegou aqui também o Toninho Silveira. Deus abençoe aí, queridos, a galera do futebol. Aliás, falar em futebol, hein, Dani? Como é que tá o futebol? Tá jogando? Tô jogando lá com o Veterano da Ponte Preta? pessoal da Ponte, do Jajá. Meu primeiro time é o Jajá, né? É, Você sabe. mas você é. também vai no Marília, Vou vai no no Jajá, Marília, vai na no Ponte Preta, mas o meu oficial já vamos, né? Tem sempre aí brincando, né? Sim, jogando. Ah, E futebol. lembrando que o Daniel já foi 3 anos no Paulista de Jundiaí Isso, lá, né? eu fui mentor e terapeuta do time profissional do Paulista de Jundiaí. Começou com o convite do nosso amigo Fausto Dias, né? Aliás, Um cristão. eu tô atrás do Fausto. Liga pro Fausto, vídeo chamada aí, cara. Falou, Fausto Dias, eu preciso que você venha aqui pra gente bater esse papo. Eu, Fábio Gomes. Marca os caras aí, faz essa live chegar nos caras. Grandes cristãos que estão pregando aí. São cristãos, Que eu vi o esportistas. Fausto pregando Pois no é, cara, eu vestiário, preciso... em campo, sei Eu lá. preciso trazer Foi pro eles convite aqui, dele. cara. Olha que humildade, ele falou, preciso de ajuda. A referência que ele é, aí a gente foi lá, fez uma palestra. Participou lá da campanha do acesso, lá na última. Aí ele tava lá, né? Tava nos treinos, no título, no acesso. Aí ele falou, preciso de ajuda. Eu fui lá, fiz uma palestra, o pessoal gostou, falou, fica com a gente. Fica foi com indo. nós. Agora E chegou a ele saiu, SAF lá continuei. Aí quebrou os contratos, né? Então, mas Deus sabe de tudo, né? sabe de todas as coisas, Graças a né? Deus, né? Futebol em Jundiaí tá um negócio, tá todo mundo jogando. Né? Tem nega que nunca deu um chute, dando entrevista na Globo, aí dizendo que era da base Meu do Deus, ET é Jundiaí. difícil, Pelo né? amor de Deus, nego que... Ó, tem nego deitado na maca de térmica. Tem. Ó, onde nós vamos chegar? Isso aí tem... Como tá a cabeça da boleiragem de Jundiaí lá? Pelo amor de Deus, o que ele chegou, ele gosta desse A assunto. cabeça do ser humano também. Gente, eu vou falar uma coisa. Você começa a lidar com os profissionais de futebol, você fala, cara, eu não queria ser jogador de futebol, não. E é difícil, cara. Se é difícil, A rotina, a cobrança. a cobrança tá toda hora olhando pra performance. E aí, cara, o ponto alto do meu trabalho, sabe qual foi? Me conectar com eles, ser um ponto de amigos, de amizade, de conversar, de estar junto, dos caras desabafar, porque eles são loucos. Ah, eu vou ser profissional, vai. Viu? Eu sei quem é alguém aqui. Teve a Beatriz Fernanda, live muito produtiva, glória a Deus, a gente que agradece. Tá aqui, ó. Agora, antes de você fazer o sorteio, você só vai aqui lançar aqui agora uma palavra sobre mentalidade saudável para o cristão no mundo. Uma palavra. Ah, uma palavra? Uma palavra. Vai, uma palavra. Tá com você. Uma palavra? Na verdade, isso aqui é uma pessoa dizendo o que ela achou da live, mas eu já peguei o Já gancho pegou o gancho? para você dizer uma palavra. É. Uma palavra. Uma. Pro cara, pra gravar no coração do cara agora e... Servir. Porque a Laura tá batendo no relógio. Servir. Já. Laura... Servir. 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 É melhor do que ser visto. Servir é que vai dar o sentido da Então sua é vida. isso aí, gente. Sirva com excelência. Sorteio. Sorteio. Quem ganhou? Dani. Dani Andrade, tá Dois aí, ó. N's e Y. Dani Andrade, 2 N's e Y é a Dani Andrade. Missionária Dani ganhou aí o prêmio da ID Store. Ganhou, Tá não, bom? falou que ia ganhar. Daniel, meu amigo, Deus abençoe. Obrigado por ter vindo, Eu que cara. agradeço. Saiu da escola, já veio direto. Que isso, prazerzão, ô louco.
E precisando da gente, estamos por aí. Vamos amadurecer essa ideia da palestra. Sim. Suas considerações finais aí para o nosso boa noite e a nossa oração final. Minhas Que considerações. será feita pela Beatriz Fernanda, inclusive ela está aqui, ó. Tá aqui, tá, entendi. Agora entendi ali do elogio. Cara, primeiro agradecer aí, né, vocês colocar todo esse o ambiente, né, promovido para Cristo, as ferramentas, a estrutura, tudo para atingir o outro, né? Então, não está fazendo isso aqui para enriquecer, né? Então, como não aceitar o convite desse? Agradecer também por você confiar e acreditar, né, no meu conhecimento, na pessoa que eu me tornei, né, em quem eu sou. E deixa eu mandar um abraço especial aqui pro pessoal da turma de manhã hoje, que teve uma aula hoje, assim, fora da curva. E eu falei, vou estar numa live. Aí, pessoal, mandar um abraço pro pessoal da turma de manhã hoje, lá da escola, tá? Um abração, né? Um abraço pra Ana, Aninha, te amo. E a Agatha acho que não tá assistindo, que ela dorme, ela acorda 4 da manhã, meu neném, pra trabalhar. Compromissada, então é sobre isso. Amém. Daniel, obrigado. Beatriz, oração. Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Falar do seu nome, Pai. Que o Senhor venha mudar, Senhor, a nossa mente, as nossas atitudes, Senhor. Que possamos cada dia mais estar te servindo, Senhor, meu Deus. Que o Senhor alcance vidas, Pai, através dessa live. Que possa mudar pessoas, que possam trazer elas de volta para perto de ti, Senhor. Te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, meu Deus. Pai, peço também pela vida de cada um que está assistindo essa live, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, Pai. Desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira que vem com a pastora Ed Carla Brito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até lá, se assim o bom Deus permitir.